Deixa eu só ver aqui. Estão que agora eu fico sem acesso aqui ao à tela do Meet. Está aparecendo. Tá Para a gente aparecendo? está aparecendo. Você consegue nos ver? Não, eu preciso trocar aqui Você joga para uma segunda tela, porque aí você vai ver as duas coisas, né? Uhum. Aí você compartilha, não a tela, você compartilha o aplicativo. Porque tem duas formas, você pode compartilhar só a tela ou o aplicativo todo. E aí, bom, as duas funcionam, né? Perfeito. Então, assim que quiser, podemos começar. Então, olá a todos, obrigada pela presença. Hoje nós vamos ter a apresentação do Denis Bessada, do artigo do Jonathan Schaffer sobre monismo, a prioridade do todo. Então, Denis, é com você. Bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Então, vamos fazer uma apresentação do artigo do Jonathan Schaffer. E, basicamente, esse artigo está estruturado do seguinte modo. Primeiramente, o autor faz uma breve introdução sobre a questão do monismo, enfim, também introduz de uma maneira bem breve a própria questão do histórico do monismo. Posteriormente, ele entra, digamos assim, na parte da fundamentação das duas teses contrárias, que são o monismo e o pluralismo, exatamente nessa seção 1, The Question of Fundamental Mereology. Bom, posteriormente ele vai então fazer uma defesa do monismo, ou seja, do monismo de prioridades, ou a prioridade do todo, em relação às suas vertentes adversárias, né, que são o pluralismo e uma das vertentes do atomismo, que é uma das vertentes do pluralismo, que é o atomismo. Então ele vai colocar ele vai dissertar nessa segunda sessão toda sobre os argumentos que favoreceriam, na opinião dele, o monismo de prioridades em relação ao pluralismo e principalmente ao atomismo. E depois, por fim, ele, então, vai discorrer sobre aspectos históricos, e assim termina o artigo. Bom, esse é um artigo extremamente denso, e então, para essa apresentação, eu basicamente o dividi em duas partes. A primeira delas, eu vou fazer ali um proêmio, uma introdução, na qual eu vou situar os distintos monismos existentes, né? Monismos e pluralismos. E, enfim, esse é um assunto que o Schaffer vai abordar apenas lá no final do artigo, onde ele vai fazer uma distinção entre o monismo de existência e o monismo de prioridades. Então, eu aqui resolvi colocar numa primeira parte apenas para orientar a discussão que segue. E depois eu vou explorar apenas a seção 1, que trata da questão da mereologia fundamental. Por quê? Porque esse é um tema que o autor discute com bastante profundidade, e ele divide essa seção, que é a seção 1, em 4 partes. Na primeira delas, o autor vai falar sobre a estrutura mereológica, que vai fundamentar, então, tanto o monismo quanto o pluralismo. Na segunda parte, ele vai falar sobre a estrutura metafísica, tanto do monismo quanto do pluralismo. E na terceira parte, nessa subseção, ele vai falar sobre, digamos assim, o ponto central da sua caracterização, tanto do monismo quanto do pluralismo, que é o tiling constraint. E, posteriormente, então, ele vai, com base em tudo isso que foi mencionado, ele vai, então, construir formalmente o que é o monismo e o que é o pluralismo. E depois disso, então, ele passaria para a sua argumentação. Tá? Então, eu decidi apenas apresentar essa primeira sessão, nesse primeiro momento, porque, como eu disse, é um artigo bastante denso, enfim, ele tem bastante conteúdo, e essa segunda sessão,
contém ali uma argumentação bem extensa, então eu acharia mais interessante colocá-la para um segundo momento, até para não tornar a apresentação muito longa. Então eu vou abordar essas questões fundamentais, né? Inicialmente, então, um sobrevoo, digamos assim, sobre os distintos monismos e pluralismos, e depois, então, abordar a questão da mereologia fundamental. Bom, então, basicamente, essa parte eu também retirei de um artigo do Jonathan Schaffer, mas aí na enciclopédia Stanford de Filosofia, onde ele vai, enfim, definir tudo isso que eu coloco aqui. Então, primeiramente, como é que nós poderíamos caracterizar, de uma maneira geral, um monismo, ou os vários monismos? Ou seja, o que caracteriza o monismo vai ser esta questão do ente uno, ou da atribuição de uma certa unicidade, ou de um caráter uno a um determinado ente. Bom, então esse é o ponto fundamental. Então, toda vez que se fala de uno, nós estamos, de algum modo, tocando no monismo, ou em alguma de suas vertentes. E qual é o fator que distingue entre os diversos monismos? Basicamente o que é, efetivamente, este uno, ou seja, o que ele chama de alvo, não, target, e, em segundo lugar, como se conta, ou seja, através de qual unidade que se conta este uno. Portanto, para Schaffer, o monismo para o alvo T, ou seja, considerando aqui alguma de suas vertentes, contado por meio da unidade U, é a perspectiva de que T, contado por meio de U, é uno. Portanto, esse conceito de uno é fundamental na visão monista. Então, todos os distintos monismos vão ser associados a esse caráter uno. Então, aqui eu coloquei uma tabela, enfim, que também consta no artigo do Schaffer, da enciclopédia Stanford. Aqui ele dá alguns exemplos, como o monismo de gênero, onde, por exemplo, o alvo são as categorias, e a unidade é um tipo supremo. Então, uma caracterização possível seria, por exemplo, a doutrina na qual há uma categoria suprema, como, por exemplo, uma categoria de ser. Então, esse é um tipo de monismo, o monismo de gênero. Depois nós podemos ter também um monismo de substância, ou seja, o alvo são os concreta, e a unidade pela qual se conta esses concretas são os tipos supremos. E é uma doutrina na qual todas as concretas são de um tipo comum, por exemplo, o materialismo. Então, o materialismo, por exemplo, se baseia no concreta, como, por exemplo, tais substâncias, né? Substâncias, no caso, como indivíduos. Posteriormente, nós temos o monismo de propriedades, do qual o alvo são as propriedades, a unidade contada é um tipo supremo, e, portanto, trata-se de uma doutrina na qual todas as propriedades são de um tipo comum, como, por exemplo, as propriedades físicas. Então, percebam que em todas as caracterizações existe sempre algo que nós podemos atribuir, algo que nós podemos chamar de uno, seja o ser, seja o materialismo, seja a matéria, no caso, seja uma dada propriedade física. E, posteriormente, nós temos os dois temas que vão ser abordados pelo Schaffer, enfim, neste artigo. Aqui, muito brevemente, que é o monismo de existência, ou seja, o alvo também são os concreta, só que as unidades são os tokens. Então, o monismo de existência é a doutrina na qual há um único concretum, que no caso seria o próprio universo. Já o monismo de prioridade, que é a tese desenvolvida pelo Schaffer, coloca como alvo os concreta, só que as unidades são os tokens básicos, e é a doutrina na qual é um único concreto fundamental, e esse concreto fundamental é o universo. Tá? Então, na doutrina do monismo de prioridade, o concreto fundamental, a unidade básica é o universo, do qual tudo os demais são partes deste único universo, tá? Deste universo. Bom, portanto, aqui nós temos uma visão geral do monismo. Pois bem, e aí nós podemos contrapor a esse monismo, a esses diversos monismos, a visão pluralista. Então, qual é o fator comum entre os pluralismos? É a atribuição de multiplicidade. Enquanto que no monismo nós sempre vamos identificar um uno,
No caso dos pluralismos, nós vamos atribuir sempre uma dada multiplicidade. E o que distingue entre os pluralismos é exatamente ao que se atribui a multiplicidade, ou seja, o alvo, e como se conta essa multiplicidade. Portanto, para o pluralismo para o alvo T, contado por meio da unidade U, é a perspectiva de que T, contado por meio de U, é múltiplo. E nós temos aqui, enfim, como talvez uma das perspectivas mais famosas do pluralismo, que é o dualismo para o alvo T, então, o dualismo para o alvo T, contado por meio da unidade U, é a perspectiva de que T, contado por meio de U, é duplo. Então, portanto, o dualismo é uma vertente, é um caso particular do pluralismo. E, posteriormente, também nós temos a vertente do niilismo, ou seja, niilismo para o alvo T, contado por meio da unidade U, é a perspectiva de que T, tomado por meio de U, é nenhum, ou seja, nós não atribuímos nem multiplicidade e nem um caráter uno para esse alvo. Portanto, aqui nós temos uma tabela que distingue, enfim, os três tipos de abordagens que nós podemos ter em relação a essa questão do alvo empregado para análise. Pois bem, então aqui é só para dar uma visão geral, e o Schaffer vai defender a vertente do monismo de prioridade, segundo o qual há um único concretum fundamental, o universo. Então, o artigo inteiro vai ser para fundamentar a existência desse concretum, e por que essa é uma visão mais adequada do que qualquer tipo de pluralismo, tá? Bom, então, para o monista de prioridades, o todo, o universo, é prioritário às suas partes. Então, essa é a tese que ele vai sustentar. Agora, é claro, como o próprio autor salienta na sua parte introdutória, um dos erros que se atribui ao monismo, muitas vezes, é sustentar que o monista defende a inexistência de partes. Tá? Isso Schaffer deixa bem claro que não ocorre, ou seja, os monistas assumem que partes, de fato, existem, porém, tais partes são fragmentos dependentes de um todo integrado. Ou seja, então há um todo, ou seja, há este uno, e esse uno é formado por partes, e essas partes realmente existem, ou seja, não se está negando a multiplicidade que se vê na realidade. A diferença é a questão da dependência ontológica. Então é nisso que os monistas vão fundamentar a sua tese, a tese de dependência ontológica. Bom, contudo, para o pluralista, as partes são prioritárias ao todo, de modo que, para ele, as partes são as unidades fundamentais, tá? Portanto, o Schaffer vai chamar a atenção que o debate monismo e pluralismo não é um debate sobre aquilo que efetivamente existe, mas, fundamentalmente, é um debate sobre dois pontos principais. A primeira delas é o estabelecimento dos objetos fundamentais da realidade. Tá? Então, esse é o ponto de partida. Quais são os objetos fundamentais? É o todo, seria o monismo de prioridade, ou são as partes? E aí seriam os pluralismos. Então, esse é o primeiro ponto sobre o qual vai versar o debate. E o segundo é a conexão entre a ordem mereológica do todo e as partes, e a ordem metafísica da prioridade e posteridade. Portanto, esse debate está fundamentado nesses dois pontos. E é isso que ele vai desenvolver na sessão seguinte, ou seja, ele vai abordar, então, a questão da mereologia fundamental. Pois bem, então vamos começar com o primeiro item, a primeira subseção, que é a questão da relação do todo e a parte, ou seja, a estrutura mereológica. Bom, então a primeira consideração que ele faz é a seguinte: além das coisas existentes, não se deve negligenciar as relações parte e todo. Então aqui, devo frisar que o monista não nega a existência das coisas, não nega a existência de coisas distintas, tá? Mas essas coisas estão relacionadas a um todo. Portanto, a relação parte-todo é um ingrediente fundamental da realidade e, consequentemente, ele deve ser levado em consideração. Então, essa é a primeira consideração que ele faz.
que naturalmente os próprios pluralistas também iriam aceitar, ou seja, as coisas existentes relacionam-se entre si, ou seja, há relações, de fato, entre as coisas. A segunda consideração é que existe um objeto concreto maximal, que é o universo, do qual todos os demais objetos são partes. Tá? Então, essa também é uma consideração que os pluralistas também assumiriam, ou seja, existe um conjunto de partes e o universo seria um agregado dessas partes, que é a visão pluralista. Bom, então essas duas considerações iniciais seriam suportadas tanto pelos monistas quanto pelos pluralistas. E a tese principal é a seguinte: há um universo, ou seja, que esse objeto concreto maximal, há um universo que possui partes próprias. Contudo, tal universo não é idêntico a qualquer pluralidade de suas partes próprias. Né? Então, aqui, a tese principal é a defesa de que o universo não é tão somente um agregado de partes, ou seja, ele é mais fundamental do que as suas partes. Né? Então, ou seja, suas partes têm a sua realidade derivada, ou são ontologicamente dependentes desse universo, desse objeto concreto maximal. Bom, então essa é a tese fundamental. Bom, esse é o primeiro ponto, que seria, então, a questão da estrutura mereológica. Bom, em segundo lugar, nós temos a questão da prioridade e posterioridade, que é a estrutura metafísica, que é o segundo ponto sobre o qual, enfim, o debate deve girar. Bom, então, só para, assim, colocar de uma maneira mais geral, a prioridade e posterioridade reflete a relação de dependência ontológica entre dois ou mais entes. Então, aqui nós temos um breve esquema. Então, o ente prioritário é aquele do qual o ente posterior depende. Tá? Então, a existência do ente 2, ou seja, desse daqui, que é o posterior, exige a existência do ente 1, que é o prioritário. Portanto, essa relação de dependência que vai ditar a estrutura metafísica de toda a realidade. Bom, e aqui o autor introduz uma terceira consideração, que existem relações de prioridade entre objetos atuais concretos. Muito bem. Então, essas relações que são colocadas, que estão sendo levadas em consideração entre objetos atuais concretos, podem ocorrer de duas formas. A primeira delas seria no contexto de uma regressão infinita. Ou seja, se eu tenho uma cadeia de dependência entre objetos possíveis, então, por exemplo, o enésimo ente depende ontologicamente do enésimo menos um ente, etc., que por sua vez, por essa cadeia, depende do késimo ente, que por sua vez depende de uma cadeia que por sua vez depende do terceiro, o terceiro depende do segundo, o segundo depende do primeiro, o ente primeiro depende do ente zero, que por sua vez depende do ente menos um, etc, etc. Ou seja, se eu tiver uma cadeia no qual eu não tenho os extremos, então nós temos uma regressão infinita. Então essa seria a primeira possibilidade de dependência ontológica entre os entes, ou seja, numa cadeia infinita. Bom, por outro lado, se nós adotarmos uma visão de uma metafísica fundacionista, nós, para encerrarmos essa dependência, essa regressão infinita de dependência, nós poderemos introduzir, então, um ordenamento parcial bem fundado. Ou seja, segundo a qual essa cadeia de regresso termina num ponto final. Então, o enésimo ente depende do enésimo menos um ente, etc., e, por sua vez, todos eles dependem do primeiro ente, que, por sua vez, depende do ente zero. Ou seja, então, a cadeia tem um fim neste ente zero aqui, que seria, então, o ente fundamental, ou o ente básico. Tá? Bom, então, o autor vai adotar essa visão metafísica fundacionista e, portanto, adotar o ordenamento parcial bem fundado, tá? O que leva a introduzir a sua quarta consideração. Ou seja, há relações de prioridade entre objetos atuais concretos que formam um ordenamento parcial bem fundado. Essa é uma tese, uma consideração que também o pluralista aceitaria, porque, afinal de contas, também o pluralista vai adotar a visão de que as partes são os objetos básicos. Logo, ele também assume esse ordenamento parcial bem fundado.
Portanto, essa é a quarta consideração do autor. Bom, então, terceira consideração, há relações de prioridade entre objetos atuais concretos. Quarta consideração, que há essas relações de prioridade, e elas formam um ordenamento parcial bem fundado. E então, esse ente, que é o mais prioritário de todos, que aqui eu indiquei pelo ente zero, índice zero, esse vai ser o objeto fundamental. Portanto, esse é o objeto sobre o qual é o mais básico e que não depende de nenhum outro. Então, isso é assumido, como eu disse, em todas as vertentes, seja ela monista, seja a pluralista. Tá? Então, essa metafísica fundacionista admite a existência desses objetos básicos, desses objetos fundamentais. Muito bem, e aqui na terceira subseção, o autor vai introduzir o fundamento daquilo que ele vai usar como a estrutura tanto do monismo quanto do pluralismo, que é o chamado tiling constraint. Tá? Bom, e para nós, então, discutirmos esse tiling constraint, porque ele gasta ali bastante tempo discutindo essa restrição, então eu vou colocar aqui algumas definições fundamentais, que na realidade são as definições que estão contidas no próprio artigo. Então, se nós definirmos P como uma relação de parcialidade, ou seja, de parthood, D como uma relação de dependência, e então nós temos, por exemplo, PXY, X é parte de Y. Tá? Então, enfim, essa estrutura que indica que X é parte de Y, DXY, X depende de Y. Vamos assumir que U é uma constante associada ao universo material atual, ou seja, aquele objeto maximal concreto, e C vai expressar o status de um objeto atual concreto. Tá? Então, por definição, um objeto atual concreto, por definição, é uma parte do universo. Portanto, esse universo aqui seria uma coleção de objetos atuais concretos. E essa aqui, então, está a definição desse objeto atual concreto. Muito bem. Bom, agora vamos introduzir o status de um objeto concreto básico. Portanto, B aqui vai denotar um objeto concreto básico ou fundamental. Lembrando da discussão que eu coloquei anteriormente sobre os objetos básicos, são aqueles que não dependem de nenhum outro. Portanto, eles não têm dependência ontológica a nenhum outro. Por definição, então, um objeto atual concreto básico, por definição, ele tem de ser um objeto concreto atual, ou seja, ele é uma parte desse objeto maximal que é o universo, de tal modo que não exista, tá, aqui nós temos a negação, né? Então não exista um certo objeto Y que seja ao mesmo tempo concreto, ou seja, que seja pertencente ao universo e do qual X seja dependente dele. Tá? Então essa é a definição de um objeto básico, ou seja, então ele não depende de nenhum outro, não existe nenhum outro objeto nesse universo do qual esse objeto básico, seja dependente ontologicamente. Muito bem. E aqui, prosseguindo, se nós denotarmos, melhor dizendo, né, por sum, né, a fusão de todos os entes que são descritos por uma dada função φ, nós vamos chamar, então, o recobrimento como sendo a soma, ou seja, a fusão de todos os objetos x, de tal modo que eles sejam básicos, e que essa fusão de todos os objetos, a fusão desses nos origine o próprio universo. Tá? Então, o recobrimento, que é o covering, que o autor introduz, ele basicamente seria essa coleção de objetos que são capazes de abarcar o universo como um todo. Tá? Então, o universo vai ser a coleção de todos esses objetos básicos, que têm essas propriedades de serem objetos básicos. Aqui, novamente, o recobrimento também seria reconhecido pelos pluralistas. Tá? Então, tudo isso que eu estou dizendo aqui são termos que vão ser aplicados tanto à definição do monismo quanto do pluralismo.
Muito bem. Então, além da requisição de recobrimento, o autor também coloca uma outra condição, que é a chamada condição de não sobreposição, de no overlap. Então, o que significa isso? Dados dois objetos, x e y, de tal modo que ambos sejam fundamentais e sejam distintos, tá? Então, x e y tem que ser ambos fundamentais e ambos distintos. Isso implica que não existe uma parte comum entre eles, tá? Então, a não sobreposição aqui significa que os objetos básicos não podem ter partes em comum, tá? Então, não há uma relação comum entre partes entre eles. Essa é a condição de no overlap. Portanto, o que o autor chama de tiling constraint nada mais é do que da conjunção entre a condição de recobrimento e a condição de não sobreposição. Então, isso que é a chamada tiling constraint, tá? Isso significa dizer o seguinte, que os objetos atuais concretos básicos recobrem coletivamente o universo sem sobreposição, tá? Bom, isso me recorda um pouco, assim, como uma analogia, de nós termos, por exemplo, uma dada superfície que fosse recoberta por exemplo, por diversos ladrilhos, né? Um piso, por exemplo. É por isso que até eu imagino que venha dessa analogia o tiling, né? Que em inglês seria um ladrilho, enfim, uma peça de piso. Ou seja, então, quando nós fazemos um recobrimento de uma determinada parte do solo com pisos, é claro que essas partes não vão se sobrepor, ou seja, eu não vou colocar um ladrilho sobre o outro, né? Ou seja, eles vão ficar sempre contíguos, né? E, enfim, eles ficam contíguos, ou seja, eles não têm partes comuns e, ao mesmo tempo, eles recobrem todo o seu universo ali, representado pelo piso como um todo, né? Por aquela parte ali do piso, da casa, enfim, seja qual for a edificação. Então, eu entendo, eu imagino que essa possa ser uma analogia para o tiling constraint, tá? Ou seja, então esses ladrilhos básicos, eles não teriam sobreposição entre si, espacial, no caso, né? Bom, então, uma vez colocada essa tiling constraint, o autor, então, vai colocar algumas razões para a requisição do recobrimento, tá? Uma outra coisa que, antes de eu comentar, uma outra coisa também que me chama bastante a atenção desse tiling constraint, né, para quem é da área de matemática e já estudou geometria diferencial, a teoria de variedades, né, então, isso nos lembra bastante aquela questão dos charts, né, que recobrem a variedade, etc. Então, esse tiling constraint tem uma certa correspondência também com a variedade matemática e os seus diversos recobrimentos. Pois bem, então, as razões para a requisição do recobrimento. O primeiro argumento para se introduzir essa questão do recobrimento é o argumento da completude. E a primeira premissa que o autor coloca é a seguinte: os objetos atuais concretos básicos devem ser completos, pois fundamentam a realidade. E aqui ele dá uma definição de completude, né? Então, uma pluralidade de entes, ou seja, no caso são esses objetos básicos, é completa se e somente se, ao serem tais entes duplicados, enquanto suas relações são preservadas, é suficiente metafisicamente para duplicar o universo e seus componentes. Ou seja, essa é uma requisição de tal modo que, dado aquele conjunto de objetos básicos, se nós duplicamos o universo sem que o universo duplicado não perca em termos de partes para o universo original, ou seja, nada vai ficar fora. Então, esse é uma requisição para que haja o recobrimento, tá? Ou seja, que as partes sempre estejam presentes no universo quando forem duplicadas. A segunda premissa do argumento da completude é a seguinte: qualquer pluralidade de entes que não recobrem o universo seria incompleta. Tá? E isso fica claro por quê? Porque qualquer pluralidade incompleta falharia em ser um fundamento da realidade relativamente à parte não recoberta.
Ou seja, seria como, por exemplo, se nós tivéssemos, no caso, voltando àquela analogia do piso, é como se nós tivéssemos ali no piso um ladrilho faltante, né? Então, se eu não tenho um conjunto completo de objetos básicos, então eu não recubro o universo, consequentemente eu não consigo, no caso metafísico, descrever a realidade como um todo, né? Então, é necessário que haja essa completude de objetos básicos e por isso que, então, o recobrimento é necessário. Bom, por outro lado, por que o autor requer a não sobreposição? O primeiro deles seria o argumento da recombinação, tá? Então, esse é o argumento que ele evoca para justificar, então, a introdução da não sobreposição. É o argumento da recombinação. E a primeira premissa é: objetos atuais concretos básicos devem ser livremente recombináveis. Ou seja, se eu estou considerando que os objetos básicos são uma espécie de blocos de construção da realidade, portanto, eles deveriam ser livremente combináveis. Ou seja, eu posso tomar esses objetos e relacioná-los de diversas formas, de tal modo que nós possamos, dessas combinações, mapear a realidade como um todo. Ou seja, uma pluralidade de entes é livremente recombinável se somente se qualquer combinação dos modos de cada ente possa ser individualmente é um modo que a pluralidade possa ser coletivamente. Isso é o que acontece, por exemplo, com as partículas elementares. Eu vou aqui dar um exemplo também. Partículas elementares, como, por exemplo, aliás, vamos colocar partículas elementares. Eu poderia colocar, por exemplo, os quarks e elétrons como partículas elementares, mas vamos pegar, por exemplo, as partículas carregadas em geral, como um próton e um elétron. Um próton não é uma partícula fundamental porque ele é composto por quarks, né? Mas vamos pegar, por exemplo, essas duas partículas carregadas. Bom, elas têm uma certa relação muito, muito específica, que é a relação de atração ou repulsão de cargas. Toda carga, todo objeto com carga possui essa faculdade ou de ser atraído ou de ser repelido por outra carga. Então, individualmente, como diz aqui, ou seja, se qualquer combinação dos modos, cada ente possa ser individualmente. Ou seja, então, voltando ao nosso exemplo, cada elétron só pode ser combinado com outras partículas carregadas mediante as suas possibilidades individuais, que tem a ver com a questão de ser atraído ou repelido por meio de força elétrica. Mas uma vez tendo essa característica individual levada em consideração, ou seja, interagir eletricamente, todas as relações individuais vão ser um modo de que a pluralidade possa ser coletivamente. Então, cada elétron individual tem uma forma de poder se relacionar aos demais, ou seja, por meio de forças elétricas, eletrostáticas ou magnéticas. E, enfim, esses modos individuais vão ditar como que coletivamente esses elétrons podem ser combinados, tá? Então, eles são livremente recombináveis, levando-se em consideração essa limitação de que eles interagem, enfim, eletricamente, tá? Então, esse seria um exemplo, tá, da recombinação desses objetos concretos, básicos, né? No caso, o elétron é uma partícula elementar, então, sob o ponto de vista físico, ele seria uma espécie de objeto básico. Se bem que isso nós poderíamos, enfim, também colocar sob escrutínio, tá? Essa questão de ser o elétron uma partícula elementar. Isto é, mas podemos, por exemplo, depois levar a uma discussão mais fundamental de que o elétron, por exemplo, é um quantum de um campo, logo o campo que dá origem ao elétron, portanto, seria o mais fundamental com ele. Mas, enfim, isso seria uma outra discussão, mas que está, enfim, bem relacionada com essa questão do monismo e o pluralismo. Bom, uma segunda razão para a requisição da não sobreposição, que é o argumento da recombinação, é a segunda premissa que o autor introduz, que diz o seguinte: entes sobrepostos são modalmente restritos. Bom, então o que seria essa restrição modal? Em geral, se dois entes se sobrepõem em uma dada parte comum, não é possível variar as propriedades intrínsecas desta relativamente a um dos entes, sem variar as propriedades intrínsecas do outro.
Ou seja, quando há uma sobreposição, então, as características, as propriedades dessa parte sobreposta vai depender das propriedades de cada um dos entes que participam dessa sobreposição. Então, por exemplo, se nós então impomos que não deve haver o overlap, então nós não temos esse problema da restrição modal, uma vez que não existem partes em comum entre os objetos básicos. Tá? Então, são essas os dois argumentos que o Schaffer evoca para introduzir a tiling constraint. Né? Então, o argumento da completude e o da recombinação. Bom, porém, essa restrição, a tiling constraint, na visão do autor, é uma restrição forte. E ele então diz que toda a sua argumentação favorável ao monismo de prioridades poderia ser defendida usando essa requisição aqui, a requisição da no particle, ou seja, ele continua com a requisição do recobrimento, porém ele vai tornar a requisição do no overlap mais fraca, adotando a requisição no particle. Então, o que é essa restrição? Ou seja, dados dois objetos básicos, x e y, que sejam diferentes, a única requisição é que um não seja parte do outro, ou seja, que esses objetos atuais concretos e básicos, no caso x e y, não devem incluir quaisquer entes relacionados como parte ao todo. Tá? Ou seja, eu posso sim ter um overlap, tá? Porém, esse overlap não pode ocorrer de tal forma que os entes envolvidos estejam numa relação parte e todo. Então, essa é digamos assim, que seria uma espécie de requisito mínimo, tá? Que é o requisito mais fraco, que é o no particle. Bom, e por que esses argumentos, quais são, enfim, as premissas que sustentam a introdução do argumento no particle, tá, que está aqui em cima? O primeiro deles é o argumento da economia, cuja primeira premissa é: os objetos básicos não devem ser multiplicados sem necessidade. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, dois objetos básicos, no qual um desses objetos é parte do outro, ora, por economia, eu simplesmente considero o objeto total, tá? Porque senão eu estaria considerando dois objetos, sendo que eles estão relacionados parte ao todo, sem necessidade. Então, por simples navalha de Occam aqui, nós poderíamos adotar apenas um desses objetos, que é o objeto total. Consequentemente, os objetos básicos não devem ser meramente completos, mas sim minimamente completos, de modo a não haver uma subpluralidade que seja completa. Ou seja, então, nós vamos basicamente mapear todos os objetos básicos, mesmo que esses objetos tenham um certo overlap, mas esse overlap, como dito, não pode ser do tipo parte ao todo. Muito bem. E uma segunda premissa que sustenta, na visão do autor, esse argumento da economia é a seguinte: entes relacionados como parte ao todo são redundantes, que na realidade é uma decorrência da primeira premissa. Né? Por quê? Porque toda duplicação do universo deve duplicar todas as suas partes, suas propriedades intrínsecas e suas relações. Fixa-se o todo e todas as partes serão fixadas. Né? Então, enfim, se eu considero a parte como objeto básico e o todo, do qual essa parte, do qual este outro objeto é uma parte, ou seja, então eu estou tendo uma duplicação redundante, se eu for, então, duplicar o meu universo de objetos básicos, tá? Portanto, a eliminação dessa redundância é feita através dessa restrição do no part. Eu elimino, então, esses objetos que são partes. Muito bem. Bom, então, uma vez colocada essa tiling constraint, né, ou seja, essa requisição do recobrimento e o no parthood ou o no overlap, tudo isso é colocado, o autor coloca essas restrições, porque
existem diversos modos de se dividir o universo em partes básicas. Então, eu posso dividir o universo em diversas partes. Tá? Posso fazê-lo de diversos modos. E o que essa tiling constraint vai fazer é simplesmente colocar uma restrição quanto a tais distintos modos de partição do universo. De tal forma a, por exemplo, respeitar determinados argumentos que são fundamentais, como, por exemplo, essa divisão tem que ser de tal modo que as partes sejam completas, ou seja, que eu tenha a descrição de universo como um todo com base nas suas partes, ou seja, tem que ser regidas também pelo argumento da economia, enfim, por todos esses argumentos que foram colocados anteriormente. E a tiling constraint é uma forma de nós garantirmos essas propriedades quando nós fazemos essa partição do universo. Bom, em terceiro lugar, a questão da mereologia fundamental pressupõe que deve haver um modo privilegiado de se dividir o universo em partes básicas sob o ponto de vista metafísico. Tá? Então, e é aqui, então, que o autor vai, depois de toda essa discussão, é aqui, então, que o autor vai se fixar nestes modos possíveis de se dividir o universo. Então, o primeiro modo possível de se dividir o universo à luz da tiling constraint, então vejam que essa tiling constraint é o ponto de partida de toda a definição do monismo e do pluralismo que o autor vai fazer. Existem críticas feitas por outros autores, como, por exemplo, Elizabeth Miller, por exemplo, em relação ao uso dessa tiling constraint, tá? Porque toda a defesa posterior que o autor vai fazer do monismo é baseada nesta versão que ele coloca, fundamentada na tiling constraint. E daí que vão vir todas as posteriores críticas. Bom, então, diante de tudo isso, diante de tudo que foi colocado, então o que seria o monismo? O monismo, por definição, é a visão segundo a qual existe um único objeto X, de tal modo que ele seja básico, e de que também o universo é básico. Tá? Ou seja, então, o único objeto efetivamente básico é o próprio universo. Tá? Então, para que X seja um objeto básico, ele tem que ser o próprio universo. Tá? De modo que, nessa visão, é o universo que é prioritário em relação às suas partes. Então, esse é o monismo de prioridades. Essa tese, ou seja, de que existe um único objeto básico e que esse objeto básico é o universo, é equivalente à conjunção de duas teses, que é aquilo que eu chamei de primeira tese numérica e da tese holística, dada essa tiling constraint. Tá? Então, aqui ele vai, no artigo ele demonstra, enfim, de como que a conjunção dessas duas teses leva ao monismo. Bom, então o que é a tese numérica? É a tese de que existe apenas um objeto fundamental. Tá? Então, existe apenas um objeto fundamental. Não necessariamente o universo. Tá? A tese numérica, apenas um objeto fundamental. E a tese holística é a que diz que o universo é um objeto fundamental. Logo, o monismo pode ser considerado como a junção dessas duas teses. Bom, então, dado o fundacionismo metafísico, ou seja, aquilo que eu mencionei anteriormente, o autor vai utilizar, então, um ordenamento parcial bem fundado para eliminar aquelas regressões infinitas, aquela regressão infinita, melhor dizendo, de dependência ontológica. Tá? Então, dado o fundacionismo metafísico, que pressupõe um ente fundamental, o monismo é equivalente à seguinte tese: toda a parte própria do universo depende do próprio universo. Então, aqui está enfim, a afirmação dessa tese. Né? Então, dado qualquer x, ou seja, que tal que x seja parte do universo e que x não seja o próprio universo, esse x, esse ente, vai ser dependente ontologicamente do universo. Tá? Então, aqui, no caso, todas as partes dependem do todo. Então, novamente, o autor não quer dizer com isso que não existam partes plurais. Essas partes existem. Porém, tal como enfim, a definição do monismo
estabelece, tais partes dependem ontologicamente do universo. O universo, então, é prioritário em relação às suas partes. Por isso que o nome dessa tese que Schaffer vai desenvolver, vai defender, é monismo de prioridades. Pois bem, então aqui ali eu apresentei o modo que o autor constrói, então, a tese do monismo. A segunda, que é o pluralismo, refere-se a um segundo modo possível de se dividir o universo à luz da Tilling-Constable. Então, lembrando aqui, para o autor, essa restrição da Tilling vale tanto para os monistas quanto para os pluralistas. Tá? Portanto, é uma tese que é uma restrição que é válida para os dois campos, digamos assim. Bom, então, o segundo modo de dividir o universo, ou seja, lembrando que esse universo também ele é um todo maximal, ele é um objeto maximal, mesmo para o pluralismo. Lembrando que o universo, que é esse todo maximal, esse objeto maximal concreto, então a tese do pluralismo pode ser definida da seguinte maneira: existem dois objetos x e y, tais que sejam objetos básicos e diferentes, são objetos diferentes, ou seja, existem dois objetos que são fundamentais e, além disso, o universo não é um objeto fundamental, ou seja, ele não está dentro da categoria dos objetos fundamentais. Então, notem que nessa afirmação, nessa proposição, os objetos básicos também recobrem o universo. Mas, como o universo não é um objeto fundamental, portanto, ele tem a sua realidade, a sua existência, o seu ser derivado das suas partes. Essa é a tese fundamental do pluralismo. Ou seja, então, o pluralismo admite, sim, partes próprias, só que essas partes são as partes fundamentais, não o universo como um todo. Bom, depois o autor também vai mostrar que a tese pluralista é equivalente à conjunção de uma segunda tese numérica, ou seja, de que há unidades fundamentais, existem unidades básicas, né, ou seja, objetos básicos, e que não são únicos, ou seja, existe uma pluralidade desses objetos básicos, e de que, e além dessa tese, nós temos a tese da parcialidade, que afirma que o universo não é fundamental. Portanto, a conjunção dessas duas teses vai redundar, então, no pluralismo. Então, aqui o mais fundamental são as suas partes, tá? E também, dado o fundacionismo metafísico, sem o qual o pluralismo não pode ser afirmado, o autor diz o seguinte, que o pluralismo é equivalente à seguinte tese: o universo depende de algumas de suas partes próprias. Portanto, o pluralismo é equivalente à tese de que existe um objeto, X, que é um objeto concreto do universo, ou seja, é uma parte do universo, e que ele não é o próprio universo, é diferente, e que é o universo que vai depender dessa sua parte própria, ou da sua parte própria. Então, essa é uma tese contraditória ao monismo, uma vez que ele afirma exatamente a tese de que é o universo, a tese de que as partes dependem ontologicamente do universo. Aqui nós teríamos o monismo. Aqui, nós vemos que é o contrário, ou seja, são as partes é o universo que depende das suas partes, tá? Então, é a noção de um universo como agregado de partes. Bom, e depois o autor também vai introduzir uma vertente específica do pluralismo, que é a qual, na segunda parte do artigo, na segunda seção, ele vai justificar que, na opinião dele, é a melhor vertente do pluralismo, que é o atomismo. Então, aqui eu vou fazer a definição conforme o autor coloca. Então, o atomismo é uma
vertente específica do pluralismo, no qual os objetos básicos também são mereologicamente simples. Ou seja, então existem dois objetos, de tal modo que eles sejam básicos e diferentes, de tal modo que X, o fato dele ser básico implica de que não existe parte nenhuma dele, ou seja, não existe parte aqui, né? No caso, Y seria parte de X e X diferente de Y. Né? Então, significa que esse objeto não tem parte nenhuma, que é exatamente a noção de átomo. Né? Isso, a noção de átomo, do ponto de vista grego, né? Ou seja, como uma unidade indivisível, né? Ou seja, sem partes. Então, esse atomismo, digamos assim, é a versão mais extrema do pluralismo, enfim, que é a versão que hoje, mesmo na física, nós sabemos que não é bem assim, né? Ou seja, os objetos fundamentais não são átomos, nós temos uma coleção de partículas que são mais elementares do que os átomos, ou seja, que constituem as partes dos átomos, né? Mas uma versão mais enfim, que usar esse nome aqui na física seria um pouco complicado, porque átomo tem uma definição muito clara em física, né? Mas, enfim, o mais próximo do atomismo na física seria a visão de que toda a matéria é formada por partículas elementares em seus fundamentos, ou seja, que as partes mais básicas da matéria são as partículas elementares. Tá? Então, seria essa a visão extrema do pluralismo, que seria, de uma certa maneira, a advogada pela maior parte dos físicos. Tá? Bom, enfim, seria basicamente, então, essa a apresentação do artigo, pelo menos dessa primeira sessão. Como eu disse, enfim, era uma sessão um pouco extensa, né, e eu quis até mesmo para poder conhecer melhor a tese do autor, eu resolvi estudá-la um pouco mais a fundo e acabei refletindo aqui na minha apresentação, ficou um pouco longa, né, mas, enfim, creio que pelo menos consegui abordar toda essa primeira sessão do artigo. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, Denis. Foi uma excelente apresentação. Realmente o artigo é complexo e você colocou de uma forma muito didática e apresentando todas as definições, ficou bastante claro. E isso é apenas o início, né, da discussão, que depois ele vai entrar na ideia do que eu estava pensando dos ganks, né? Que você acabou não falando. E é interessante que a ideia de tratar do artigo do Schaffer começou a partir quando eu pedi para você apresentar o capítulo 2 do nosso livro Powers, Time and Free Will, que justamente fala do fisicalismo e microfisicalismo. E aí, a partir da física, e aí tem as teorias físicas e como é que o autor tenta refutar essa visão pluralista e microfisicalista dentro das várias teses. E aí eu fico me perguntando, assim, me parece que a discussão monismo-pluralismo, todo parte, mereologia ou de espaço, no sentido mais abstrato, ou no sentido espacial do nosso universo físico, forma a base de grande parte da discussão metafísica em várias outras áreas. Se você olhar, por exemplo, todo o problema do dualismo mente-corpo, o problema do que é mais fundamental, se você tem se tudo se reduz à física, não só na relação da mente, mas toda aquela cláusula, o fechamento causal do universo físico, que tudo é explicado no nível mais fundamental. Então, você está entrando numa discussão metafísica que é a base de grandes problemas há mais de 2.000 anos que são discutidos, né? Uhum. E eu fico me perguntando por que, eu conheço mais ou menos a literatura do Schaffer dentro dessa área, por que você acha, aonde ele quer chegar ao defender o monismo de prioridade, seria uma postura contra o microfisicalismo, seria defender, por exemplo, alguma forma de
porque, de certo modo, ele está adotando um monismo, mas que não é das partes físicas subatômicas. Uhum. Então, é um projeto, assim, parece que é um terceiro caminho, porque ele poderia rejeitar o fisicalismo para defender um dualismo mente-corpo, se ele fosse entrar em filosofia da mente. Mas ele tem um projeto de defender o universo é o mais importante. Não é que não existam as partes, mas tudo tem a ver exatamente como você falou, é a questão do que é fundamental e não do que existe. E ser fundamental é em nível de emergência, né? De certo modo, as partes, o todo emerge das partes e tem propriedades não redutíveis às propriedades das partes. O que você acha que é o grande projeto dele? Então, essa é a minha primeira pergunta, e com essa ideia. Olha, uma coisa que eu fiquei assim, bem surpreso na segunda parte, que eu, enfim, ficaria mais longa, né, se eu fosse apresentar, é que um peso grande que ele usa para justificar o monismo vem dos próprios físicos. E ele cita, por exemplo, Penrose. Tem um livro, Penrose, que é um livro fantástico e, ao mesmo tempo, extremamente árido, que é o Road to Reality. E nesse livro, esse livro, para você ter uma ideia, o Penrose faz ali uma discussão bem ampla do universo, da cosmologia, desde os seus aspectos micro até o macro. E, enfim, Penrose vai discutir sobre a questão do emaranhamento de partículas, etc. E eu fui conferir isso daí. E, de fato, Penrose, em algum momento, fala, né, de que qualquer teoria consistente, alguma coisa assim que ele fala, teria de levar em consideração essa ideia de que as partes dependem do todo de alguma maneira, através desse entrelaçamento do emaranhamento quântico. Então, a perspectiva do autor é bem ampla, ou seja, ele vai se escudar na física, enfim, nessa mais fundamental. Inclusive, ele vai usar outros argumentos, como, por exemplo, de um físico. Agora eu não me recordo se ele está em Zurique, agora me fugiu qual é a universidade dele, mas é um Dieter Zee, o nome dele. É um físico muito importante, que trabalha bastante nessa parte mais filosófica também, que vai, por exemplo, falar sobre a questão que os objetos fundamentais não são, por exemplo, as partículas elementares, mas sim os campos quânticos originários. E quando se fala de campo quântico, você perde essa noção de parte, porque o campo, o que é? Basicamente um objeto extenso no espaço. Tá? Então, um objeto extenso e que você não identifica posições, né? Ou seja, está extenso. Né? Enfim, então são vários argumentos físicos que o próprio autor vai utilizar, a própria questão do atomless gunk, por exemplo, né? Do gunk, eu não saberia que é a tradução correta, né, do ponto de vista metafísico, mas enfim, que é algo que enfim, também é levado em consideração, e que, se de fato existir essa matéria que é infinitamente divisível e que não cai nesse problema do regresso, enfim, ela também seria um argumento favorável ao monismo, né? Porque, afinal de contas, o monismo é compatível com isso, né? Porque, afinal de contas, o que é prioritário é o todo, né? E isso me lembra um pouco uma interpretação que eu descobri de Leibniz, porque, por exemplo, normalmente se fala sobre o Leibniz como um idealista, enfim, que vai fundamentar, né, toda a realidade nas mônadas e que, por exemplo, os corpos nada mais seriam do que, digamos assim, fenômenos associados às mônadas. Mas tem autores, como, por exemplo, o próprio Richard Arthur, a Pauline Femister, e, dentre outros, creio que também o Daniel Garber, etc., que estabelece que, na realidade, não, as unidades fundamentais são, de fato, mentes e materiais, as mônadas, mais correlacionadas com o seu corpo orgânico. E esse, no caso, seria infinitamente divisível, que seria uma espécie, tá, ao menos me parece que seria uma espécie de possibilidade do Gunk, e que o pluralismo simplesmente não conseguiria enfrentar essa questão de uma matéria infinitamente divisível, uma vez que você não teria a parte fundamental, já que o pluralismo é fundamentado os objetos básicos são as partes. Então, me parece que o projeto dele é meio holista nesse sentido mesmo, né? Ou seja, de pegar diversas
vertentes, inclusive as científicas, para fundamentar essa questão do monismo de prioridades. Essa é a visão que eu tive ao ler o artigo e ler aqui algumas outras coisas mais. E, na realidade, o autor me parece... Esse é um artigo que eu não li ainda, mas eu tenho muito interesse, porque como eu estou basicamente trabalhando com essa questão do relacionismo espaço-temporal, o autor defende uma tese assim, no qual o próprio espaço também seria idêntico à substância, né? Ou seja, uma visão ali que lembra um pouco a própria questão cartesiana, do ponto de vista, enfim, material. Então, ele seria uma espécie de substantivista radical, me parece, eu não li ainda o artigo. Então, realmente, ele tem essa visão, ele busca trazer os seus argumentos de diversas partes. E aí fica realmente, não vou dizer totalmente convincente, mas eu acho que isso adiciona um peso muito grande, porque ele trata de questões assim extremamente atuais, contemporâneas da física mais fundamental. Sim. E você acha que dentro do campo da física você ter a matéria infinitamente divisível não traria, dentro da teoria dos campos, né, dentro da física quântica, não há, porque tem todo o problema com a infinitude, né? Uhum. Então, tem toda a discussão até dos argumentos cosmológicos, que você não pode ter séries causais infinitas, você não pode ter infinitude no mundo físico, aí tem aqueles exemplos. O artigo do William Craig sobre o hotel, que ele cita o Hotel de Hilbert, os paradoxos de Zenão, que quando você aplica o infinito no mundo físico, você teria antinomias e problemas lógicos, que o infinito só existiria na matemática. Mas essa ideia que sustenta o monismo contra o microfisicalismo, de que você pode ter justamente infinitude para baixo e não para cima, né? No nível mais fundamental, você vai descendo na matéria sem fim, e, na verdade, o que fundamenta, como não tem o leito, o último partícula mais fundamental, você tem o fundamento no todo e não nas partes, porque elas são infinitamente divisíveis. E essa é a ideia. E você acha que isso não traria problemas físicos ou metafísicos mesmo? No caso, se nós formos considerar o campo como sendo um campo quântico, como sendo um objeto fundamental, ele é perfeitamente divisível e de forma infinita. Ele é, enfim, infinitamente divisível, porque, afinal de contas, um campo é algo que se estende no espaço, e se o espaço é infinitamente divisível porque ele é contínuo, portanto, o campo também poderia ser infinitamente divisível. A questão é que, dentro da teoria de física de partículas hoje, as partículas são quanta exatamente desses campos quânticos, ou seja, são manifestações corpusculares dessas flutuações dos campos quânticos. Tá? Então, isso já existe na física. Então, você constrói, na teoria de campos, um conjunto de objetos que nós poderíamos chamar, sim, de termos teóricos, mas que vão ter como a sua contraparte observacional as partículas. Ou seja, o que você observa nos experimentos são as partículas, mas a unidade metafísica deles são os campos quânticos, tá? Ou seja, a base metafísica dessas partículas são os campos quânticos. Mas aí nós podemos cair naquele debate, né? Ou seja, um debate, mas seriam esses campos meramente, enfim, instrumentos de cálculo, são de fato entidades per se? Enfim, também nós podemos cair nessa questão do realismo, né? Do debate realismo, instrumentalismo, etc. Enfim, são questões aí a se ponderar, mas a melhor definição que eu vi de campo foi no livro do Poiré, Alexandre Poiré, quando ele fala quando ele comenta ali sobre as teorias de Bacon, etc. Enfim, o campo teria essa espécie, seria uma espécie de entidade fantasmagórica, porque é algo que está em todos os pontos do espaço ao mesmo tempo, né? Então seria uma espécie de entidade fantasmagórica mesmo. Ou seja, então ele tem propriedades absolutamente estranhas, mas o fato é que, enquanto entidade, serve como um cálculo, e dali você deriva toda a teoria de partículas. Isso é uma coisa curiosíssima, né?
Uma coisa curiosa. Agora, se ele tem realidade em si mesmo, etc., o que seria um vácuo quântico, etc., se é de fato apenas, se é um ente real ou se é tão somente um artifício de cálculo, isso já seria passível de maiores discussões, né? O fato é que até mesmo partículas, né, nós temos filósofos da ciência, por exemplo, como, salvo engano, o próprio Bertrand Russell, ele não defendia, por exemplo, um realismo de entidades. Eu acho que é o Bertrand Russell, salvo engano, que colocava, enfim, partículas como ficções também, e tem outros, parece que o próprio Bas van Fraassen também, enfim. Então, essa é uma discussão bem ampla, tá? Enfim, para os filósofos da física. Agora, dentre os físicos é aquilo, né? O pessoal normalmente apareceu uma partícula na teoria, você tem algum correspondente na experiência, isso existe. Essa é uma tendência meio que mecânica dos físicos, né? Ser um realista um tanto ingênuo. Eu também já fui, vou aqui fazer o meia-culpa aqui. Hoje eu sou mais cuidadoso, né? Mais cético um pouco. Sim, esse infinito da matéria, né? Infinitamente divisível, mas você acabou de falar, o espaço e o tempo também poderiam ser infinitamente divisíveis dentro de uma visão substancialista, né? Exatamente. Isso tem muitas consequências em várias áreas. Exatamente. Então, e é nesse ponto que, se você eleva um campo a uma questão fundamental, enfim, ele seria, então, uma entidade infinitamente divisível. Tá? Do mesmo modo, se nós admitíssemos, por exemplo, que toda a realidade provém de vibrações de uma corda fundamental, que é a teoria de cordas, do mesmo modo, tudo bem que nós temos um espectro discreto de partículas ali, mas, a princípio, enfim, nós poderíamos ter ali qualquer coisa, né? Uma vez que uma vibração é algo contínuo, né? Porque está associado ao espaço, que, por sua vez, é infinitamente divisível. Então, são questões a se levar em consideração. Sim. Luiz? Pode falar. Eu gostei do artigo, achei muito interessante, assim, me parece um materialismo bem razoável, né? E essa ideia da prioridade do todo, a mim me pareceu assim compatível com a cosmologia física, quer dizer, com a ideia de que tudo que há dentro do universo depende de como esse universo surgiu e de como ele, enfim, se desenvolve, como ele evolui, vamos dizer assim, né? Então, o espaço, o tempo, a divisibilidade das partículas fundamentais, se elas são, em última instância, divisíveis ao infinito ou não, né? Acho que tudo depende do que é o universo real, né? Então, me parece, assim, uma ontologia bem feita sob medida para esse tipo de materialismo físico, bem razoável, bem interessante, inclusive, né? Agora, as observações que a gente tem hoje em dia tenderiam a confirmar, né, essa ontologia, quer dizer, a dar crédito a ela, tenderiam a fazer com que ela pareça razoável, né? Agora, a questão talvez mais importante do ponto de vista analítico, né, não seja a relação todo-parte, né? Porque o que é parte depende do que é o universo. Eu concordo com essa ideia de que o todo tem prioridade, né? Eu acho uma ideia interessante. A segunda parte do artigo tem discussões que o Denis não apresentou, tem discussões bem interessantes. Por exemplo, uma das coisas ali que aparece é a questão da emergência, né? Que é um tema bem difícil, assim, complicado, né? Numa ontologia materialista.
mas que é tratada, né, pelos emergentistas em termos materialistas. Os emergentistas são materialistas, né? Embora eles não sejam monistas de substância, vamos dizer, mas são monistas, monistas de propriedades, mas são monistas de substância, né? Quer dizer, para eles, a realidade é o que é o universo físico, né? Agora, com os processos de emergência das coisas, então, vão aparecendo partes dentro do universo físico que podem ter propriedades, né, que as suas respectivas partes, as suas partes próprias, não têm, né? Então, essa discussão está na segunda parte, entre outras coisas ali interessantes, que está na segunda parte do artigo, né? Mas, voltando a esse ponto, é o que eu queria dizer, isso não está, claro, saindo um pouquinho do artigo, mas talvez o Denis citou aí a hipótese das cordas, né, que é só uma hipótese, né, como outras coisas que dizem respeito à realidade física fundamental. Mas talvez o problema não seja o principal, vamos dizer assim, numa ontologia como essa, a relação, não é? Mas se a gente pegar o caso das cordas, uma das hipóteses é que os quarks, há diferentes tipos de quarks, né? Mas todos os tipos seriam, segundo a teoria das cordas, são cordas, mas a diferença entre um quark de um tipo e o quark do outro tipo é que a corda, ela vibra, vamos dizer, numa frequência diferente, ela vibra, a vibração é diferente. Então, o quark resulta diferente, se ele é up ou down, por exemplo, não é porque a corda é diferente, porque as cordas são todas iguais, né, segundo uma versão da teoria das cordas. Eu estou me lembrando aqui de um livro que eu li há vários anos, da Lisa Randall, que é uma das defensoras aí da teoria das cordas, né? Então, segundo ela, na versão dela que ela defende, a realidade fundamental são as cordas, né? Não há nada além das cordas. Mas as cordas formam tipos diferentes de quarks, e os quarks, em virtude das suas diferentes propriedades, porque há 6 tipos, né, de quarks, eles se relacionam para formar, por exemplo, um próton, que agora eu não me lembro, um próton, o Denis aí pode dizer, né? Um próton, acho que são 2 quarks up e um down, como é que é? Isso, o D. Então, bom, enfim, são 3 quarks ali, né? Isso, 2 up e 1 down. 2 up e 1 down, isso, é mais ou menos o que eu me lembrava. Então, agora, esses quarks só são diferentes porque eles são cordas que vibram em frequências diferentes, né? Agora, a gente, então, deveria se perguntar, o que faz com que as cordas, algumas cordas, vibrem de um jeito e outras cordas vibrem de outro jeito? Isso não tem a ver com a relação parte-todo, porque as cordas são todas iguais, né? Então, significa que, na realidade fundamental, há algo mais simplesmente do que as últimas partes, né? Os tijolinhos últimos da realidade, que são as cordas, pressupondo que a teoria esteja correta, o que não dá para pressupor, porque tem teorias alternativas, mas as teorias alternativas vão chegar no mesmo tipo de problema, né? Quer dizer, elas vão chegar no mesmo tipo de problema, que é o fato de que tem, segundo o que se pode calcular e o que se pode observar, né, nos aceleradores de partículas, tem um limite máximo aí da observação, né? Então, seja a teoria das cordas, seja qualquer alternativa, o problema vai ser mais ou menos o mesmo, quer dizer, a gente precisaria, então, nessa ontologia, incluir um conceito que permitisse, por exemplo, no caso de adotar a teoria das cordas, diferenciar as cordas, né, na sua vibração, de tal maneira que elas produzam esses 6 tipos de quarks e não outros tipos, por exemplo. Por que há 6 tipos?
e não há 4 ou não há 8, né? Enfim, alguma coisa assim. Isso é parte da realidade fundamental também, né? Enfim, isso é só uma especulação. De qualquer maneira, eu gostei bastante do artigo. Eu achei, como eu disse antes, me parece um materialismo bem razoável, né? Que se acomodaria muito bem à visão cosmológica física, né, que a gente tem do universo hoje em dia. De fato, no caso específico, é que eu não vou me lembrar dos detalhes, porque eu estudei essas coisas há muitos anos. Na realidade, eu estudei teoria de cordas na época da minha iniciação científica. Mas, salvo engano, as restrições em relação às frequências se vêm do processo de quantização. Tá? Enfim, você tem ali um processo de quantização e ele que define quais são as frequências fundamentais. Tá? Então, as restrições vêm daí, vêm do processo de quantização, porque do ponto de vista clássico, você pode ter qualquer tipo de frequência, tá? Você vai ter que restringir de alguma forma por meio de um certo processo de quantização. Agora, essa visão monista, realmente, se nós formos pensar, faz um certo sentido, mas isso me gera uma segunda pergunta, que na realidade, quando eu li esse artigo, foi uma das questões que me ficaram em mente, que é a seguinte: se nós formos considerar hoje o universo no presente estágio, ou seja, 13,8 bilhões de anos até um suposto Big Bang, enfim, se nós considerarmos essa faixa de tempo, o momento no qual todas as partículas interagiam era ali nas primeiras frações de segundo. Ali sim, nós tínhamos partículas interagindo quanticamente, enfim, com as interações fundamentais e mais a interação gravitacional, nessas frações de segundos logo após o Big Bang. Depois do 10 a menos 43 segundos, nós vamos então ter a física conhecida. E o que a física conhecida estuda? Bom, fenômenos gravitacionais é uma teoria, a teoria da gravitação de Newton, dependendo da escala, ou a relatividade geral de Einstein, para fenômenos gravitacionais. E do outro lado, nós temos, então, a teoria quântica de campos, que vai explorar ali a interação de partículas carregadas, interação fraca e interação forte. Então, nós temos ali uma separação, digamos assim, da física, tá? Conforme nós conhecemos hoje. Claro que o dia que surgiu uma teoria de gravitação quântica, nós vamos poder, eventualmente, estudar a continuidade desse processo ao longo do tempo. Então, é claro que tudo que existia no universo interagiu de algum modo naquelas frações de segundo iniciais. Só que a pergunta que eu me faço hoje é a seguinte: qual é esse nível de interação? Ou seja, porque se nós estudarmos a cosmologia hoje, os efeitos de larga escala no universo, nós não conseguimos sentir na nossa dimensão temporal da vida cotidiana. Então, a pergunta que eu me coloco é a seguinte: de qual modo nós, aqui, somos, digamos assim, sensíveis ao que acontece no universo em larga escala? Ou seja, até mesmo do ponto de vista gravitacional, né? Então, por exemplo, qual seria a influência que os habitantes da Terra aqui, por exemplo, teriam de, sei lá, de um quasar que está a 13 bilhões de anos-luz daqui da Terra? Ou seja, então, essa questão me faz, assim, essa pergunta me faz, assim, refletir e ter um pouco de dúvidas dessa relação de prioridade do todo em relação às partes. Assim, é claro que no universo primitivo isso me parece muito claro, né, porque o universo, enfim, tinha uma dimensão extremamente pequena, ínfima, e é claro que tudo que ali existiria estaria em contato de alguma forma. Mas hoje eu me coloco essa questão. Enfim, qual é esse tipo de relação existente? Né? Até mesmo o argumento do emaranhamento, né? Ou seja, em que ponto, por exemplo, algum elétron ali, em algum processo interno do Sol,
tem a ver, está emaranhado com algum elétron meu, ou seja, em que ponto que esse elétron do Sol vai gerar algum efeito perceptível em mim ou em qualquer um de nós, por exemplo. Uma vez que, é claro, né, pelas teorias que nós conhecemos, enfim, toda a nossa matéria vem do Sol, afinal de contas, a Terra é um produto do Sol, né, é um produto da evolução solar, né, do sistema solar. Então, essas questões de correlação, assim, eu fico um pouco, eu confesso que eu fico um pouco intrigado, eu não teria uma resposta muito clara a esse respeito. Mas é algo assim que me deixa um pouco atento em relação a essa questão do monismo de prioridades, ou seja, a minha dúvida em relação a isso se dá por esses processos causais entre entidades que apenas podem ser relacionadas gravitacionalmente. Aí, talvez, por isso que a noção de emergência que aparece na segunda parte do artigo seja interessante de ser discutida, né? Bom, você não expôs essa parte, mas não tem problema, mas a gente poderia pensar assim, que na sua evolução, o universo criou mais ou menos, vamos dizer, bolsões de insulamento. O nosso sistema solar, por exemplo, pode ser um bolsão de insulamento. Quer dizer, ele está relativamente insulado, quer dizer, separado, protegido de certas outras influências, não é, da própria galáxia e do restante, do conjunto das galáxias. Não é? Então, por exemplo, assim como nós, na face da Terra, nós estamos numa espécie de bolsão de insulamento gravitacional. Não é? Nós não sentimos, por exemplo, efeito nenhum da velocidade na qual a Terra viaja em torno do Sol. Isso não faz diferença para nós, né? Quer dizer, a única diferença que a gente percebe são as mudanças das estações do ano, mas a gente não sente a velocidade, né? Se a Terra acelera ou desacelera em algum ponto, isso não é sentido por nenhum de nós, né? Mas se a gente estiver dentro de um carro, quando ele acelerar ou desacelerar na estrada, a gente sente, né? Então, quer dizer, a própria Terra, né, é uma espécie de bolsão de insulamento. Então, agora, como é que é possível, né, que um universo que era homogêneo no Big Bang, né, foi se diferenciando ao longo da sua evolução, né, e esses bolsões de insulamento são uma expressão minha que eu inventei agora para a nossa conversa, né? Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Mas, enfim, né? São partes do universo que ficam relativamente, né, resguardadas, vamos dizer, de certas influências. Agora, isso só é possível graças à emergência de estruturas, né, maiores a partir de estruturas menores, né? Mas, de qualquer maneira, eu sou muito simpático assim, à ideia de emergência, né? E acho que essa cosmologia, né, do Schaffer, ela é compatível, né, com a ideia de emergência e que incluir a emergência aí para explicar certos, vamos dizer, fenômenos parciais dentro do universo que ele quer descrever, não é, materialmente, só ajudaria, não atrapalharia, né? Assim, me parece que a cosmologia atual, física, é compatível com ambas, porque do ponto de vista físico, o que nós observamos são as partes, ou seja, é o comportamento das partes, a partir delas que se infere qual seria o comportamento do universo como um todo, né? Então, me parece que ela é completamente compatível tanto com uma visão monista de prioridades, como uma visão pluralista. Me parece que são compatíveis, porque, por exemplo, o que seria a matéria toda do universo? O que seria a matéria toda do universo? Do ponto de vista dentro do escopo da teoria, basicamente como se fosse um gás de poeira, ou seja, tanto nós tratamos a matéria do universo, galáxias, superaglomerados, como se fossem poeira mesmo, né? Imagine, por exemplo, uma região empoeirada, ou seja, com pressão nula entre as partes,
É assim que nós consideramos, do ponto de vista teórico, a existência dos diversos entes materiais concretos, né, no universo. Então, me parece que nós poderíamos sim considerar o universo como um conjunto de partes interagentes e o universo como um todo, fisicamente falando, como um agregado dessas partes. Tá? Então, o universo ali seria a soma de todas as partes, ou seja, então seria compatível com uma visão pluralista, do mesmo modo como considerando ali o universo como esse todo e o todo dependendo dessas partes. Mas é claro que a física não tem como avaliar exatamente, enfim, qual é essa relação todo-parte. Por quê? Porque o todo não pode ser, digamos assim, passível de experimentação ou de observação. Tá? Esse seria um ponto. Então, me parece que essa ontologia é compatível, ambas, tá? Tanto a pluralista quanto a monista, seria compatível com a cosmologia atual. Mas compatível com o Big Bang é só a monista. Só pensando que o universo teve uma origem única, né, é que essa ontologia do Schaffer faz mais sentido. Uhum. E acho que, a mim, me pareceu que era isso que estava por trás, né, da ontologia analítica que ele estava desenhando, né, para que ela seja compatível com a ideia de origem única, quer dizer, do Big Bang mesmo. Sim. Não, todos os argumentos que ele coloca vão nesse sentido mesmo. Por exemplo, a questão do emaranhamento nos estágios iniciais, ele comenta isso no artigo. Né? Ele comenta isso. Isso, de fato, ali no Big Bang, eram todas enfim, tudo unido, inclusive espaço e tempo, né? Ou seja, o espaço e o tempo surgem também junto com o universo, então ali era toda uma coisa única, né? Mas, de novo, nós temos o seguinte ponto, tá? A cosmologia parte do tempo de Planck para cá, ou seja, de 10 a menos 43 segundos para cá, para frente. 10 a menos 43 segundos para trás é uma incógnita, porque afinal de contas nós teríamos ali uma singularidade e ali as leis físicas não valeriam mais, né? E isso, por exemplo, também, o estado real do universo naquele ponto ainda está em aberto do ponto de vista físico. Né? Mas, enfim, supondo que tudo era uma totalidade ali, independentemente de como elas tenham interagido, já que nós não temos essa teoria de gravitação quântica, então, de fato, me parece que ali, pelo menos naquele instante, o monismo seria algo mais compatível mesmo. O modelo do universo cíclico ou de um universo eterno já se afastaria do monismo, você acha? Não, acho que é compatível com o universo cíclico, né? Também, porque são vários. Se ele depois se retrair, né, depois de chegar no máximo de expansão, se ele voltar a se retrair e toda a matéria se juntar em um único ponto, né, a ideia é que vai haver outro Big Bang, né? Sim. Então, o universo cíclico, nesses termos de universo sanfona, enfim, há outras expressões aí para dizer, mas é compatível com essa ontologia também, né? E talvez o próprio universo eterno, né? Dentro da ideia de que ele pode ser eterno sendo cíclico, né? Havendo infinitos ciclos, né? Seria eterno temporalmente, né? Não teria havido um primeiro ciclo, no caso, né? Não tem tempo fora quando acaba um ciclo. Suponhamos que o universo se retraia e volte ao ponto, né, ao ponto zero do Big Bang. Aí não tem mais tempo, né? Então não dá para falar em eternidade ou não, porque o tempo acaba quando houver o colapso total, né?
Não, mas tem teorias, inclusive um grupo com o qual eu trabalhei lá no Rio, no CBPF, o grupo do professor Mário Novello, existia um modelo de universo eterno no qual havia o colapso, mas não colapso para a singularidade. Ou seja, havia uma reversão do colapso para o Big Crunch, e essa reversão do colapso seria a origem do universo presente. Isso é possível sim, tá? Existem teorias, mas aí ele faz uma interpretação quântica desse universo ali, enfim, dessa singularidade fora, né, do contexto das interpretações ortodoxas da mecânica quântica, né? Se usa uma interpretação ontológica ali de Bon de Broglie, no caso. Mas existem sim essas possibilidades de você ter um universo cíclico sem a existência da singularidade. Aí, nesse caso, você teria uma continuidade temporal. Bom, tem também, você citou o Penrose, tem aquele outro livro do Penrose, né, o Cycles of Time, né, sim. Que também é uma outra ideia, né, de como o universo poderia ser cíclico. Né? Sim. Mas aí nós temos uma coisa interessante, né? Porque, por um lado, se nós formos pensar do ponto de vista das equações da cosmologia, as equações de Friedmann, Lemaitre, o que dita a evolução do universo é exatamente seu conteúdo de matéria, ou seja, são as partes, né? Então, as propriedades globais do todo são definidas pelas propriedades das partes, ou seja, se você, por exemplo, modifica a quantidade, se você, por exemplo, coloca uma certa densidade de energia do vácuo ali, como o papel de energia escura, você tem um outro tipo de comportamento, né? Então, é uma questão assim, muito interessante mesmo de se aprofundar, porque, enfim, ainda me parece que é possível uma interpretação pluralista neste caso. Sim. E como é a cosmologia que vai ditar a metafísica, né? Como deve ser, né? É que a gente não tem um modelo definido. Para que a metafísica seja razoável, deve ser assim. Uhum. Ela deve seguir a física e não o contrário. Agora, então, mais alguma pergunta? Vamos. Eu tinha só uma perguntinha, quer dizer, a gente continua. Essa noção de mundo, universo, né? Aí me lembra como, porque está num outro artigo, a ideia é que a matéria é infinitamente divisível, nunca você chega ao final, só que pode ser que o universo seja como a noção do conjunto dos maiores, do conjunto de todos os conjuntos na matemática. Você não tem o conjunto ômega, o conjunto que abrange todos, que você pode criar um conjunto em que ele faz parte, né? O complemento. E aí eu fico pensando, o universo ele é o todo, mas o todo ele é completo e eu não poderia, é justamente o modelo do Junk, que eu tenho o infinito para cima. Eu não tenho, quando eu chego aparece simplesmente no final, eu posso criar um conjunto contendo com um infinito maior contendo aquele como parte. Então, é a ideia de que é o oposto do infinitamente divisível, que é o infinitamente multiplicável. Uhum. Isso é um problema para o monismo, né? Porque eu não vou chegar nesse universo que é o mais fundamental, porque ele nunca chega. Enfim, essa é uma questão muito, muito, muito interessante, porque o que nós conhecemos é o universo observável. Mas por quê? Porque, afinal de contas, o nosso observável direto do cosmos é a radiação eletromagnética emitida pelos diversos objetos astronômicos. Objetos que estão além de uma distância suficiente para que a luz dele tivesse chegado até nós, esses objetos distantes são indetectáveis. Por quê? Porque não deu tempo ainda de que a luz emitida por eles chegasse até nós, a radiação eletromagnética.
Ou seja, então o universo tem, o conhecimento que nós temos é apenas de uma porção do universo, né? Ou seja, o todo mesmo está inacessível para nós do ponto de vista observacional, né? Então você supõe que o comportamento do observável, enfim, pode ser estendido ao universo como um todo, mas essa é uma, digamos assim, uma condição que nós assumimos assim, como princípio, né? Mas e se não for assim também? Né? Nada nos garante de que o universo inobservável tenha propriedades diferentes. Enfim, então é uma questão assim, bem aberto mesmo, e por que não ele não poderia ser assim infinitamente replicar, ou como é que é mesmo? Ele não teria fim, né? Ele não teria um todo propriamente, né? Sim, sempre haveria algo maior que ele, Algo do maior qual ele que ele, fizesse parte, sim. né? Você não teria essa ponta final do universo, em termos de tamanho. E o fato do universo estar em expansão, eu lembro um pouco as teorias do tempo, né? Dentro do growing block, a realidade aumenta de tamanho, porque existe o passado, o presente e o futuro não existe, e a realidade, à medida que o tempo passa, vai aumentando. Então, você não tem essa noção de uma realidade estática que nem tem no eternismo, que é o bloco do espaço-tempo já existente. Então, nesse modelo dinâmico de tempo, o que eu chamo de universo, de realidade, de totalidade, está sempre crescendo, né? Uhum. Isso teria consequências para o monismo, no sentido de que eu nunca tenho algo completo dado? Isso seria algo a se pensar, né? Porque aquela coisa, se você, por exemplo, tem... enfim, você parte do objeto, como único objeto básico mesmo é o próprio universo, dentro dessa visão do monismo. Então, me parece, pelo menos assim, de chofre, assim, que essa questão do growing block, no fundo, o que você estaria gerando, que estariam sendo geradas, são partes desse todo, e que seriam partes a partir desse objeto fundamental que é o próprio cosmos, né? Então, não me parece que isso fosse algo incompatível com o monismo. Pelo menos assim, primeira aproximação. Não, acho que é bem compatível, né? Eu acho que é bem compatível. Agora, voltando um pouquinho à sua hipótese, né, Denis, de que fora do universo observável possa haver, enfim, realidades, né, cosmológicas muito diferentes, né? Claro, pode, mas se a gente admite essa hipótese, não dá para fazer modelos, construir modelos do universo, né? Sem dúvida. Quer dizer, é como aquelas hipóteses do Friedman, né? Uhum. Que o Hawkins lembra lá no livro dele, lá na Breve História do Tempo, né? Uhum. E se a gente não fizer a hipótese de que o universo é o mesmo quando a gente o observa em todas as direções, né? E que ele está se expandindo igualmente em todas as direções, não tem como construir um modelo do universo, né? Uhum. Sim. Então, a única maneira de construir um modelo do universo é aceitar essas duas hipóteses, né? Claro, elas podem estar erradas, né? Uhum. Podem estar completamente erradas, mas, enfim, é o único jeito da gente ter um modelo do universo, senão a gente não tem nada, não tem como descrever, né? Claro. Exatamente. É isso tudo que a física faz. Assume que o universo inobservável tem as mesmas propriedades do universo observável. Agora, existem diversas formulações que têm sido feitas, por exemplo, o próprio Les Moulin, que defende, por exemplo, a evolução das leis da física. Então, por exemplo, a pergunta, a velocidade da luz, de fato é uma constante? Por que não ela não poderia ter variado ao longo da história do universo? Essa é uma proposta de um cosmólogo português, João Magueijo, por exemplo. Enfim,
Então, ou a própria constante da gravitação universal, existem modelos físicos do qual essa constante varia, que são as teorias, por exemplo, de Brans-Dicke. Então, existem várias alternativas, de fato. O problema é que quando você coloca essas alternativas, você explica determinados fenômenos e outros não. Né? Então, existe uma certa restrição em se considerar certas alternativas. Do mesmo modo, por exemplo, quando você leva em consideração o princípio cosmológico, ou seja, que o universo parece o mesmo em todos os pontos, e parece o mesmo em todas as direções, enfim, essa é uma questão que tem certo suporte, mas é um suporte estatístico. Tá? Então, estatisticamente, a partir de uma certa distância, que ali está entre 100 e 200 megaparsecs, o universo, de fato, parece ser homogêneo e isotrópico. Mas nesse intervalo, em escalas menores, o universo definitivamente não é homogêneo e isotrópico. Ou seja, então ali existe muito, nós assumimos bastante determinadas hipóteses simplificadoras e nós construímos todas as teorias com base nisso. Agora, o quanto da realidade você deixa de fora, essa é uma questão a se pensar, né? Então, por exemplo, nesse caso, será que nós estamos, de fato, recobrindo o universo inteiro ao deixar partes de fora? Né? Ou seja, ao deixar de considerar, por exemplo, essa inhomogeneidade dentro dessa escala até 200 megaparsecs. Então, são questões assim que não são enfrentadas e que, de uma certa maneira, vão, enfim, deixar perguntas em abertos, até mesmo na ontologia do próprio universo. Eu vejo como o problema dessas teorias alternativas que explicam anomalias é que elas deixam de explicar os casos normais, né? Sim. Elas só explicam a anomalia. Então, a teoria ideal é aquela que explica a anomalia, mas reduz a anomalia a um novo caso normal, né? Uhum, exato. Se ela só explica a anomalia, não adiantou nada, né? Uhum, sim, sim. Mas hoje existe uma verdadeira, um verdadeiro burst, né? uma coqueluche de se fazer modelos alternativos para explicar várias coisas, matéria escura, energia escura, etc. Essa é uma tendência muito presente hoje da física, mas aí quando você vai explicar outros fenômenos, você vê que essas teorias alternativas de fato não explicam. Né? Ou seja, então nós temos ali um modelo padrão mesmo, só que até o problema, hoje o modelo padrão, ele tem um conjunto de anomalias, que é a tensão de Hubble, ou seja, é uma diferença que se obteve por meio de medições enfim, dos parâmetros astrofísicos que levam ao cálculo da constante de Hubble, que é uma diferença assim, muito relevante, que está acima enfim, está acima das tolerâncias de medição. Né? Isso pode realmente apontar por uma física além do modelo padrão, uma cosmologia além do modelo padrão, mas qual é essa ainda não se sabe. E aí, naturalmente, que várias outras teorias alternativas são propostas. Né? Enfim, é um campo ainda bastante em aberto. Né? Mas, de fato, o melhor modelo que nós temos para explicar o universo é o modelo padrão hoje, que considera matéria escura, energia escura, modelo de inflação, etc. Você acha que um dia a gente vai ter esse modelo completo, cosmológico? Eu acho que não. Ele está lá, mas a gente é epistêmico, né? Não temos eu acho. acesso. Exatamente. Exatamente. Eu, por exemplo, não consigo me convencer de que uma parte pode conhecer o todo. Nós podemos conhecer extensões de partes, mas o todo mesmo, eu, pelo menos, não consigo conceber algo desse tipo. Seja fisicamente, seja, enfim. Sim.
Como a gente não consegue, eu concordo, e então a gente inventa uma metafísica para poder se consolar, né? Uma metafísica que deixa a gente menos importante que o todo, né? Esse todo que a gente não explica. Na verdade, pode ser até uma abstração, né? Para os pluralistas, talvez o todo é uma abstração, só existem partes, só existem objetos, e esse todo é algo que a gente constrói, mas tem É sua uma jogada, né? É verdade, porque a gente só observa partes, né? Partes, exato, exatamente. Mas, enfim, de qualquer modo, eu acho assim, uma discussão fascinante. Eu, de fato, inclusive, um dos fatores que me fizeram, assim, num determinado momento da carreira, ir para a filosofia foi exatamente isso. Ou seja, essa insuficiência de respostas, né, da física me fez mover assim, mais para a filosofia. Sim. Porque é interessante, claro, quando você faz modelos cosmológicos, você pode, enfim, obter diversas soluções, publicar bastante, etc. Mas você sempre fica com aquela questão, né? Bom, mas, poxa, do ponto de vista da realidade, o que isso é? Enfim, em qual contexto que se situa? Né? Então, essas discussões... inclusive é muito curioso, eu já participei, por exemplo, de seminários no qual o pessoal chegava lá com teorias com 2 tempos, né? O pessoal falava de 2 tempos assim, como se fosse... não, eu tenho 2 relógios, um que marca o tempo 1 e outro marca o tempo 2, tranquilo. Aí quando você fazia uma pergunta básica, tá, mas o que é o tempo 2? A pessoa achava, pô, pergunta mais idiota. Por quê? Porque era uma abstração tão grande, que está associada a um parâmetro de um grupo de simetria, etc. O pessoal meio que perdia assim, o contato com a realidade. Aí eu falei, opa, pera lá, muito interessante, mas do ponto de vista abstrato é muito legal, você, né, você faz as contas, é maravilhoso fazer contas, eu adoro fazer contas, mas espera lá, vamos tentar entender com esses modelos a realidade que nos cerca. Então eu preferi, digamos assim, agora ir mais para a filosofia do que ficar concentrado em modelos. Não que eu os abandone, né, porque eles nos orientam de alguma forma, mas... É um pouco o dilema, de um lado é o dilema do cientista e do outro o dilema do filósofo, porque o que o filósofo pode fazer é uma análise conceitual, né? Enfim, fazer um escrutínio de consistência das teorias científicas. Mas o filósofo que não se informa, né, inclusive em detalhe do que as ciências estão fazendo, ele é completamente impotente, né? Quer dizer, ele precisa estar bem informado, né, de alguma ciência para poder fazer esse trabalho de análise conceitual que seja minimamente útil, né? Senão é só um ceticismo irresponsável. De fato, de fato. É isso. Tem mais alguma pergunta? Então, queria agradecer ao Denis pela ótima apresentação, aos colegas que participaram, ao debate, que foi muito bom. E realmente você apresentou uma parte do artigo, depois você deve apresentar mais para o fim do ano que vem, o capítulo 2, e talvez citar um pouco essa parte que faltou, que vai fazer a ponte, né, entre o microfisicalismo e essa questão dos ganks. E aí, então, na próxima vez, a gente vai ter o artigo do Luiz Henrique sobre a perspectiva temporal. Aí você vai me mandar o texto, né? Eu não te mandei ainda? Eu vou dar uma olhada.
Você não mandou recentemente, você deve ter mandado, foi no mês passado que a gente conversou e combinou as datas, né? Eu também não tenho certeza se mandei. Tá, é que eu já li o livro, então eu tenho, mas eu tenho em brochura, né? Aí você pode mandar Esse texto é diferente, não está no livro, então, mas eu vou conferir também se já te mandei. Tá, aí eu divulgo. Eu mando também, posso mandar de novo, o que sobrar não tem problema. Não, como é uma nova versão, é um outro texto, me manda de novo, por favor. Eu mando de novo, sem problema. Eu divulgo, e aí a gente vai falar sobre o tempo, a emergência, dando continuidade às nossas discussões. É isso. Então, a gente se vê daqui a 2 semanas, vai ser semana que vem, então, dia 5 de novembro. 5 de novembro. 5 de novembro a gente se encontra no mesmo horário. Tá bom. Perfeito. Então, um abraço a todos. Até. Até lá. Obrigado.